Estamos mais uma vez aqui no Universo da Arte e hoje temos a honra de receber o nosso querido ator, humorista, stand-upper, Gui Albuquerque. Ele que é mais tijucano do que carioca, né? Vai falar aqui para nós sobre a sua trajetória artística, o seu grande diferencial que na verdade lá no início poderia parecer de repente um obstáculo, um impedimento, e ele transformou isso num grande diferencial na sua carreira. Por quê? Porque Gui Albuquerque é gago e utiliza a gagueira de uma forma muito expressiva na sua profissão, além de lutar para que atores gagos façam também personagens, não só os normais de atores, e também facilitando aí as audições, né, nos elencos, para que, por exemplo, se vai ter uma personagem com gagueira, que também prestigie e privilegie quem já tem a gagueira como um grande diferencial. Mas ele tem aí a missão de fazer rir, independente disso, vamos perguntar a ele se isso contribuiu para a escolha, porque ele começou como ator no cinema, né, no filmes espetaculares, mas se encontrou verdadeiramente na comédia. Ele faz show todas as quartas-feiras, aqui na Tijuca, né, maravilhosamente bem, e defende o bairro, por isso muito mais tijucano do que carioca. Então eu tô aqui, olha, inclusão social, isso mesmo, Matheus Lumiere, temos aqui mais um porta-voz dessa situação. Ele vai já entrar aqui conosco, agradeço, Matheus Lumiere sempre aqui. Querido, o telefone é o mesmo, tá? Você ficou de mandar mensagem para mim, já passei o telefone para você, sempre, tá? João Procópio Neto, maravilhoso, vai estar amanhã com uma leitura artística no Satélite, juntamente com Diogo Bonfins, Dora Ribeiro, e eu estarei lá prestigiando esses amores, meu irmão querido João Procópio Neto. Beijos. Vilma Dias, maravilhosa, minha assessora para assuntos aqui aleatórios, divulgação, apaixonada pela arte e pelas lives. Muito obrigada sempre por estar comigo. Carlos Santiago, um querido, sempre mandando mensagens positivas, aí preservando e levantando o alto astral, né? Sempre recebo uma mensagem dele, muito obrigada também pelo carinho. Luiz de Mora também, diretor, né, ator, tá sempre aqui com a gente. Um beijo para você, um querido, beijo. Olha que mana linda, obrigada, meu amor. Né? Valdeir e Thiago conosco, o pessoal vai chegando. Gente, vamos avisando que estamos online. Sei que hoje tem jogo do Flamengo, mas é daqui a pouco, mais tarde um pouquinho. Não vamos disputar, só vamos avisar. Vou ver se o nosso querido Gui já entrou. Rômulo também Trajano está aqui conosco. Minha querida Dora Alencar, um beijo, maravilhosa. Trabalha comigo também. Então, aqui Vilminha Dias. Deixa eu ver aqui. E assim, gente, o Gui é fantástico. Ele, além de trazer, né, toda essa história da inclusão social, ele defende, eu acho muito legal isso, ele defende a Tijuca, ele é tijucano, e ele faz uns vídeos muito engraçados, que ele mesmo produz, além de ter, assim, ter participado do Risorama, do Rio de Janeiro, do stand-up comedy, comédia. Então, eu acho que ele representa e leva um pouco desse humor carioca. Inclusive, ele fala, não, desisti de ser ator, de ser humorista, agora eu vou ser salva-vidas, né? Isso sempre foi meu sonho, aí, agora eu vou ser psicólogo, agora eu vou ser nutricionista. Então, assim, ele faz uma brincadeira com uma série de profissões, e eu sempre valorizo a arte, e eu acho que o riso é realmente um remédio para todos os nossos males, né? Então, hoje eu também estou precisando de rir. A gente sempre precisa de sorrisos e de todos nós, ele acabou de entrar aqui, e ele que tem essa missão, eu acho que é sempre bom. Quem não quer ir ao teatro, quem não quer assistir o stand-up, dar uma risada e ter um dia mais leve, porque é aquilo que eu sempre falo, né? A arte existe para que a realidade não nos destrua, e Nietzsche está presente em todos os dias aí nas nossas vidas, na minha, sem dúvida. Ariel Gomes também aqui comigo, Vilma Cabral, um beijo, nosso querido Gui aqui já entrou, vamos convidá-lo para que ele mesmo fale da carreira, das escolhas, né, e de tudo, para que possa estimular outras pessoas a também seguir carreira e saber que os obstáculos, na verdade, são às vezes as adversidades para realizar seus sonhos. E claro, com dificuldades e maravilhas. Vamos ver aí se ele já recebeu o convite. Sabemos que os não são maiores que os sims, né? Aí, Gui, boa noite, tudo bem? Boa noite. Alô, Tijuca. Alô, Brasil. Alô, tijucano maravilhoso. Eu falei aqui que você é mais tijucano quase do que carioca, se aqui isso é possível, né? Porque essa desenvoltura toda é possível, né? É Para você perfeitamente tem. possível. Não, e eu acho isso muito legal. Você é tijucano mesmo? Nasceu no bairro ou veio depois? Aí já vamos começar na entrevista. Eu sou nascido e criado na Tijuca. Eu nasci, inclusive, Maravilha.
General Roca, no pé ali do Salgueiro mesmo ali, né? Onde começa a comunidade, que foi onde Sim. surgiu o bairro, né? Porque por Foi o causa início, daquela... né? Oi? O início de tudo foi ali. Começou ali, Exatamente, era um os quilombo, né? arredores. O Salgueiro, antes de ser uma comunidade, já era um quilombo. Então, ali Sim, que nasce o nosso bairro, ali que surge a Tijuca. Então, eu tive esse privilégio, e assim, eu morei aqui a vida inteira, né? Passei um período da minha vida lá no Grajaú também, que sim, também é a mesma atmosfera, né? O nosso cinturão da felicidade, né? Que é a nossa Grande Tijuca, sim. que, que assim, abarca isso aí tudo. E também é importante dizer, né? Eu quero dar boa noite a quem está nos assistindo. Rose, muito Sempre. obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A gente namorou esse convite anos, né? Olha, olha, já tem um ano esse convite, hein, Gui? E eu fiquei insistindo, gente, só que por um bom motivo, uma boa causa, que ele tem a missão de levar esse riso dele todas as quartas-feiras, e excepcionalmente essa eu consegui pescá-lo, mas ali no. É Brioteco, né? Aqui da Isso. Tijuca? Ali, qual horário? Aproveita e já fala qual horário que você. Toda quarta-feira, às 8, no Breuteco da Tijuca, o Bora Tijucar Oficial. É o nosso Sim. show. E, inclusive, hoje eu estou aqui com vocês porque tem o jogo do Flamengo. Então, Hum, o Bora Tijucar ficou para amanhã. Então, tá todo mundo ótimo. convidadíssimo, inclusive hoje. Você Hum, não podia ir por causa da sua live. é Então, verdade. amanhã você está liberado, eu te espero lá, hein? Tá, olha que maravilha. Não, e eu vou antes na leitura do João, do meu irmão João Procópio, do Diogo Bonfim da Isadora, mas lá no SATED, que você também está lá, fez a sua oficina maravilhosa lá. E amanhã eu vou prestigiá-los e de repente vou depois lá te prestigiar também, não tenha dúvida disso. A gente tem que prestigiar os amigos, né? E Claro. os amigos talentosos que eu tenho que ir lá sempre. E você, eu tô na dívida. Mas é que bom estar aqui com você. Eu queria que você falasse, até tem o Matheus aqui conosco também, que fala muito sobre inclusão. E você, criança, você já queria ser ator? Você já via essa possibilidade de estar no meio artístico? Ou isso só veio depois, numa fase um pouco mais adulta? Como que foi com você? Foi depois, cara, assim, eu nunca tive esse sonho de infância de ser assim artista, né? Hoje a gente é adulto, né? Sim, Nas terapias aí da vida, a gente se revisita o tempo todo também, né? Enquanto artista, estava meio claro que eu queria alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas como eu sempre fui muito generalista, né? Assim, eu sempre gostei de coisas muito diferentes, de um monte de coisa, sempre fiz muito amigo, sempre fui muito comunicativo, né? Apesar de importante a gente falar disso, apesar de eu ser gago, né? E, né? Porque inclusive a pessoa que está assistindo e que não está sabendo, está achando que é a internet dela que está falhando e não é, tem nada a ver. Sou eu que estou organizando. Assim, eu paguei a Vivo esse mês, gente, está oscilando, não. Sou eu aqui. Mas assim, e o fato do gago também, eu acho que isso afastava um pouco, né? Porque o. a sociedade não aceita isso de uma forma aceita. Hoje melhor, né, Gui? Mas eu penso que para criança em desenvolvimento, talvez visse isso de uma forma negativa. E eu gostei muito que você, como outros colegas, não viram como obstáculo, e sim como fazer o diferencial justamente para valorizar, né, para poder dar ênfase de que é possível. É isso que eu acho super interessante, né? É porque eu usei a coisa que me afastou e, ironicamente, é hoje o meu diferencial, entendeu? Mas voltando lá à sua pergunta, assim, eu não sonhava com isso, mas eu sempre gostei muito de política, sabe? Nessa eu já tinha uma coisa de ser muito comunicativo, de ser zoeiro, de ser brincalhão, mas eu não via isso como uma profissão, assim, né? Assim, eu Uhum. achava. E eu também, assim, né? Sou um filho da classe média, né? Assim, da Tijuca, mãe solo. Então, a gente é uma realidade um pouco
mais distante, né? E não que eu seja velho, né? Mas eu sou dos anos 90, né? Então, nos Uhum. anos 90 ainda tinha aquela distância, né? De Globo, daquela coisa inalcançável, Sim. que só o filho do rico vira artista ou o filho do próprio artista. Então, É. hoje, né, essas novas gerações, essas novas aplicações de emprego, de empresa, de rede social, acho que está muito próximo. Mas eu, na minha infância, ainda era uma coisa muito impensada, assim, subir num palco, num Sim. teatro, fazer uma novela, um filme, né? Era uma coisa muito wow. Só que o tempo foi passando e assim, eu tenho o privilégio de saber, né, que eu descobri a minha vocação e o meu sonho, assim, adulto, né, da maneira mais consciente possível. Então, não estou aqui pelo sucesso, pela fama, é claro que isso é uma consequência, mas eu estou aqui pela minha vocação, né? Igual assim, eu não sou carioca, eu sou tijucano, e eu não estou pelo aplauso, eu estou pelo riso, sabe? O Uhum. riso que me motiva, o riso que, que me traz até aqui, entendeu? Sim, importantíssimo. E eu imagino, eu queria te fazer essa pergunta, até porque eu recebi algumas no direct para te perguntar Ah, que isso. legal, Tipo, sério, a gente fala muito de hoje, né, de bullying e etc. E as pessoas, eu gostaria que perguntasse para o Gui se isso de alguma forma fez parte da infância dele e depois com essa conscientização e trazendo isso para a arte e até escolhendo a comédia, né, como um diferencial para você, se isso ajudou no sentido de positivar isso mais para você e ajudou na escolha da comédia ou da arte um pouco mais à frente? foi, foi assim. O bullying, ele é uma realidade porque novamente, né? Nos anos 90, inclusive, essa palavra ela nem existia, né? Exato, Assim, verdade. né? Nós éramos muito largados num sentido de que a gente não tinha um olhar mais psicológico com as crianças, né? As crianças não conversavam na mesa, né? Não tinha isso, aquela boca e tchau, né? E na escola era uma selva, né? Porque a escola ela, ela é uma reprodução da nossa sociedade, então a zoeira comia solta. E para me defender, eu zoava mais que todo mundo. Então, quando você fala de bullying comigo, eu tenho duas recordações, tá? Os que eu Hum. sofri e os que eu, infelizmente, eu fiz, porque eu fazia muito, porque Praticou eu em sabia que eu legítima ia zoar. defesa, É vamos exatamente, dizer. a legítima defesa, exatamente. Claro que não justifica, eu não me orgulho, Claro. sabe? Mas eu acho que foi a partir daí que eu fui desenvolvendo esse raciocínio rápido, essa observação, esse humor de você sair pela piada, essa Uhum. autorreferência, foi fazendo piada assim, sobre a sua dor, porque se a gente está numa sala de aula e eu já fiz a minha piada comigo, a sua perde força. Então eu já chegava e Verdade. já falava, ó, sou gago, já me zoou, já me zoei, e você, Uhum. sabe? Aí perde a potência. E eu acho que isso você continua fazendo de alguma forma, porque você utiliza esse auto-bullying, vamos dizer assim, nas Claro. suas apresentações, né? E isso é sadio, porque você utiliza até para demonstrar essa necessidade de inclusão. Nós nos encontramos na entrevista do Bonfim, aliás, um beijo para o querido Diogo Bonfim, né? E eu falei que já estava te aguardando desde aquela época, hoje eu vi que ele foi lá, curtiu, publicou. Assim, quando eu vi ali você falar, a gente fazendo ali entrevista com ele na rádio, eu falei, gente, mas esse menino não é gago, assim, né? São raros os momentos, até porque você consegue hoje se concentrar mais. Eu imagino que o tempo, e depois eu vou te fazer essa pergunta, quando te deu um tempo, isso te atrapalha um pouco. Mas hoje a gente é quase que imperceptível. Mas você pratica esse auto-bullying na sua comédia.
né? Então, eu acho isso meio que você falou agora que você já fazia inconscientemente, talvez, lá na escola, e você usa isso hoje em seu favor na comédia. Você faz esse auto-bullying. Faço um auto-bullying e eu acho interessante a gente falar disso, porque a gente tem vários vieses, né? Assim, da piada e da comédia. Como eu comecei, né, na vida artística em tese tarde, né, adulto, é, que é uma coisa um pouco recente, né? Se eu tenho 4, 5 anos de carreira, eu sou muito estudioso, né? Então, assim, a comédia para mim é algo que eu estudo muito e tal. Então, eu faço um auto-bullying, mas ele nunca vai para um lugar de piedade, sabe? É um lugar, Sim. cara, se eu sou gago e é assim, olha que Aham. doideira, olha que divertido que pode ser. Ou então, olha o quão bobo que você é, porque eu sou gago e você me interrompe, e você me manda áudio, sabe? E aí o meu alô ele demora, sabe? Então, assim, é muito mais jogando para um olhar Pro do outro. positivo, sim. É, e também eu penso que parte do meu trabalho é mostrar que o lugar do gago é onde ele quiser. Porque eu já, né, eu fui do mundo corporativo a vida inteira e eu já perdi oportunidades, entrevistas, chances. Inclusive, a gente tem mais de 2 milhões de gagos no Brasil, né? E, e aonde que estão esses gagos, sabe? A gente não vê Sim. na TV, nos cargos importantes. A gente teve agora, né, eleição, uma porrada de candidato, sabe? A gente vê vários cargos, várias coisas É, importantes. o nosso governador aqui mesmo, né, assumidamente, né, agora já eleito, então não estou falando de política, estou falando Sim, é um fato. assumidamente, Perfeito. ele tem a gagueira. Outros atores, né, que já tiveram em Então, alguns momentos, porque tem isso também, às vezes é passageiro, é temporário, ouvi mas é dizer, não sei, importante mas... a gente falar disso, porque sempre que a gagueira aparece, ela não aparece como uma força. Ela aparece como algo que deve ser Uma fragilidade, sublimado, né? sabe? Uhum. Algo que é um defeito, que é uma coisa que a gente escanteia, que a gente finge que não acontece, a gente não fala sobre, exemplo, Não, né? tanto é que quando a gente vai fazer alguma coisa e de repente alguém te pergunta de supetão, a gente tem a mania, tô dizendo a gente que é a sociedade mesmo, a gente fala assim, ah, gaguejou, ele deve estar mentindo. Eu tô falando assim, no Não, natural, imagino que isso seja uma coisa negativa, né, isso é para perfeito, efetivamente. porque as pessoas associam o gago a uma mentira, a uma Exato. insegurança, a uma enrolação que está É, acontecendo. E não tem nada a ver com isso, né? Tem muito mais a ver com uma condição minha, que eu sou assim, sabe? Igual eu tenho 1,70 m, olho castanho e barba falhada, eu sou é uma gago. característica, sim, Exatamente, então não tenho muito o que fazer sobre. E eu acho claro, que eu preciso ser aceito como eu sou, sabe? E aí, deve, os gagos que existem, eles sublimam isso, eles fazem fono, eles se escondem, eles têm problemas de relacionamento, né? Demora a dar o primeiro beijo, demora a ter muito amigo. Então, tem sempre uma coisa que sempre tem piada, porque hoje, né, se eu perdi um pouco desse referencial, porque como eu virei comediante também, né, se o público se sente à vontade de brincar comigo. Mas as sim, pessoas fazem piada de gago tranquilamente até hoje, porque a gente vive um momento de inclusão. Mas a pauta do gago ainda está mais lá na frente, assim, sabe? A gente tem assim, assuntos mais urgentes hoje, mas as piadas ainda são muito aceitas. Eu acho que esse debate ele vai chegar, acho que em 4, 5 anos, sim. a Sim. gente vai Não, e temos, estava maturar isso. até falando, que temos artistas, né, com Malvino Salvador, Murilo Benício e outros, assim, até internacionais, que também tem, né, e cantores também, né, que cantores Então, isso gagos aí a gente cantam muito bem. tem, só que é sublimado. Exato. Vai ser exemplo, qual foi a
entrevista ou qual foi o personagem que o Malvino fez ou que o Murilo tenha feito, que o gago é só uma característica. Porque quando tem o gago, é uma chacota, uma comédia, é uma anedota e tal. Nunca é o cara que, né, assim, nessa a gente brinca muito, nessa Dr. Moretti. Por que o Dr. Moretti não pode ser Não é um gago gago. também, além de médico, sabe? E acentuar ali a maldade dele até um pouquinho. É, qualquer Né? coisa. Ele poderia acentuar, né? Tipo, fazer a personagem. E você defendeu essa ideia, eu usei acentuar no sentido de que, você falou, Rose, sendo, no dia da nossa entrevista lá, sendo um personagem que talvez fosse gago, uma personagem, por que não buscar alguém que tenha gagueira e não um ator para fazer um gago? Você estava defendendo muito essa ideia dessa intensificação que eu quis me referir. Por Sim, exemplo, ao é invés muito do importante, Moretti, porque hoje a gente já né? tem, O né? Rodrigo falar isso, para buscar uma outra, além do Rodrigo Lombardi, tipo, ele poderia fazer um gago, ok. Mas eu estou dizendo, por que não a personagem ter a gagueira e também o ator que for ser escalado também, né? Isso que a gente estava falando aquele dia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, depois eu vou ler aqui um pouquinho das mensagens para você também. Isso é muito importante porque hoje a gente tem já um debate já bem evoluído sobre, assim, sobre o blackface, né? Ele foi muito feito há muito pouco Uhum, tempo atrás, né? A gente está falando de assim, atores, inclusive, que estão em atividade hoje, fizeram blackface. Nos anos 80 e 90 isso era muito comum. Mas esse sim, debate ele já evoluiu, assim como hoje a gente tem, vai ser o debate das trans, né? Se o personagem trans deve ser feito pelo ator trans sim. e tal. E eu Já está tendo a penso abertura. É, isso, já e está eu tendo. penso enquanto gago que o gago ele está dentro desse contexto, tá? Sim, Nós temos pessoas gagas, artistas gagos que precisam do seu espaço, que precisam do seu lugar de fala, da sua representatividade. Eu entendo que são causas completamente diferentes, né? Porque a gente está falando de um país que teve, que foi o último a abolir, né? A escravidão e também o país que mais mata LGBTQI. Então, a gente tem coisas, né, causas sim, mais urgentes hoje. claro, claro, eu Mas, entendo. mas o Gago está nesse caminho porque é o mesmo pacote, Uhum, sabe? Então, eu penso que no futuro curto a gente vai estar com esse debate e eu acho ele fundamental, sabe? Porque sim. eu mesmo, se eu, assim, se o meu personagem, exemplo, ele não for gato, Sim, perdi um pouquinho o seu som. Bom, eu vou ler aqui um pouquinho. A Verônica Souza, uma minha querida empreendedora. Parabéns para os dois, querida Marta Almeida também, Lohan Werneck, Kel Martins, Vilma Dias aqui, falando caiu, mas voltou. Suzy Cheribel também. Obrigada, meu amor. Tava com saudade de você, Vilma. Obrigada por ter avisado ela aí, ela está te agradecendo. Né? Ah, aqui a obrigado. Verônica Souza, vamos falar dela, Verônica. Eu falei alguns gagos aqui, não falei da Gaguinha, lá que é apresentadora, faz entrevistas maravilhosas também. Então, já estou aqui reiterando. Minha querida Jaluze também está aqui. Pede pro povo me Adriana. seguir, Rose. Pede para me seguir. Não, o povo seguindo aí. E quem está por aqui, claro, no Rio de Janeiro, prestigiar todas as quartas-feiras, amanhã, excepcionalmente, às quintas, 20 horas, no Breuteco, né? Aqui na Tijuca. Então, temos aqui as pessoas mandando, e teria uma coisa para te perguntar. Você faz uma brincadeira no seu próprio Instagram, você produz vídeos, e isso, assim, você é roteirista, comediante, e a questão de produzir os vídeos, a gente sabe que é trabalhoso, né? Tem toda uma construção também para chegar a seu objetivo. E você brinca com algumas profissões. Eu não vi, por exemplo, advogada, mas você brincou com psicólogo, nutricionista, salva-vidas, e
e aí não sei se tem outras que eu não vi, mas assim, você faz isso até para prestigiar, né, outras profissões, e de alguma forma faz também rir de um pouquinho de característica de cada profissão. Você leva isso também para o palco ou você separa os conteúdos, vídeos e do stand-up e do palco? Excelente pergunta. Vamos lá. É, eu tento fazer sempre novidades, né? Tanto no palco quanto aqui, né? Assim, Sim. nas redes sociais, eu sou muito associado a Tijuca, né? O meu público gosta muito assim, desse conteúdo, eu também gosto de fazer, então a gente faz. Mas eu sempre tento vir com coisas novas. Por exemplo, essa série mesmo aí das assim, profissões é uma Uhum. série que eu fiz com o maior carinho, porque inclusive ela tem um protesto aí, né? Porque foi naquele momento ali da Jade Picon, que queria ser artista, Sim, queria sim. ser atriz, mas sem estudar. E aí eu comecei a pensar nisso, né, cara? Eu falei, cara, como que as pessoas pensam, né, que não tem que se preparar, né? Não tem que estudar, não tem que mergulhar a fundo nas coisas, assim, né? E aí a Carol Garcia, que é uma amiga minha, também atriz, excelente atriz, tijucana, e a gente fofoca muito, como todo bom tijucano, né? E esse assunto veio à tona e ela dividiu comigo essa ideia porque uma vez ela fez um desabafo no Story e associaram ela a Jade, não tinha nada a ver. E ela, porra, Gui, eu tô me associando e nada a ver, a gente conversando, aí veio a ideia e eu falei, cara, eu vou fazer, posso? Ela pode. Aí eu fiz, e esse, o primeiro que eu fiz foi do assim, personal trainer, né? Porque o cara tem que estudar educação física, que é uma coisa seríssima, né? Que é muito importante. E aí as pessoas tendem a não dar importância, né? O amigo passa série, aí tem esses influencers aí, né? Que nunca abriu um livro de porra nenhuma e quer dar palpite. E aí eu fui me inspirando e foi, né, assim, foi surgindo. Eu fiz o do Sim. Salva-Vida, que eu amei fazer, apesar de ser o menos, O faz salva-vidas foi muito. sentido para mim, mas eu amei Não, fazer. e é muito legal você falar isso, Gui. Eu sempre defendo aqui o pessoal que assiste. A profissão de artista, ela é muito séria, tem dedicação, tem que estudar, tem que ler. Eu fico abismada que tem atores, colegas que, inclusive, atores que eu quero dizer, informação e etc. E até atores formados mesmo que não gostam de ler. É impossível, eu acredito, você ter várias potências de personagens se você não lê. Então fica banalizado. Eu concordo com você. Ninguém está aqui fechando portas para que ninguém Claro comece ou que para que não. ninguém seja. Mas há de se respeitar técnicas e regulamentações para que valorize a profissão e dê o nível de excelência que ela merece. Imagine se qualquer um pudesse ser médico, advogado e falar assim: não, olha, eu sei fazer isso bem. Eu defendo a minha mãe muito bem, eu defendo o meu irmão, eu defendo aqui a minha vizinha, as causas boas. Então, eu acho que eu consigo ser uma advogada. Talvez até consiga, mas existem regras e regulamentações, estudos e etc. E jornalista, a mesma coisa, é psicólogo. Então, eu acredito que você não pode invadir os espaços, né? Ainda que você tenha talento nato, ainda que você. Existem outros fatores que complementam a profissão. Então, eu acho muito importante a gente defender essa causa, porque não é como qualquer outra profissão que você tem que estudar, se dedicar, fazer, né? Eu sempre falo isso aqui, porque não é de um dia para o outro. Você pode até achar que tem uma tendência, um talento, uma intuição, mas você precisa respeitar as técnicas e as regulamentações de todas as profissões. E a E artística não importante, fica. o seguinte, você falou que eu gostei, é que é o seguinte, é que todo mundo é muito bem-vindo em qualquer profissão. Desde Sim, que você siga as regulamentações, né? A gente está falando de exato. lei, a gente está falando de Sim, sindicato, a gente está falando de instituições da nossa sociedade e, sobretudo, exato. do conhecimento, né? Assim, é muito importante que a gente Sim, troque conhecimento, que a gente estude, que a gente faça oficina, que a gente saiba o que a gente está fazendo, porque a gente é também uma coisa, né? Assim, tem tem algumas profissões que envolvem, né, assim, um glamour,
né? E a gente sabe que a ser artista é uma delas, e a gente sabe que é zero isso, é zero. Assim, Sim, nessa, o meu trabalho nessa, o meu carro-chefe é o meu show de stand-up, né? Assim, é sim, 95% dele que ninguém vê. Que é escrevendo texto, que é produzindo claro. show, que é correndo atrás, é fazendo arte, é cobrando bar, é achando gente, é chamando público. É um esforço enorme para aqui, ó, para meia hora na É, semana eu poder fazer é o verdade. que eu quero fazer, assim. Então isso é muito doido, porque é zero glamour, na verdade, e isso acontece em todas as profissões, né? Sim, Advogado, médico. Eu tive o é. privilégio de fazer várias coisas, e dessa vez eu quis fazer na locação real, né? Assim, eu faço muito vídeo com fundo falso, mas essa série eu fiz questão de ir nas É, você fez na locações. academia, fez na praia, fez realmente num consultório. Eu Isso fui foi muito até o interessante. centro da cidade, no escritório de direito do meu amigo, para fazer um advogado. E aí a diversão é que você pega esses clichês da profissão Uhum, e vai muito legal. O debochando advogado eu não vi, tá, Gui? Eu queria ter visto o advogado, eu não vi. Eu vou Eu te só vi o mandar. Pois me manda. Psicóloga, etc. Gente, o pessoal tá adorando. E eu queria também que você falasse. Você começou no cinema, na verdade, começou como ator, no teatro, mas começou no cinema fazendo os espetaculares, né? E como que foi essa experiência para você? E depois essa opção, na verdade, de ir para a comédia, que você já falou aqui, o que te levou a isso e o que te faz, né? Fazer isso muito bem, inclusive nos vídeos. Depois vamos fazer aquele do Tijucano assaltado, que eu amei. Enfim, mas como foi a experiência de fazer cinema no filme, Os Espetaculares? Olha, foi muito especial, na verdade, porque foi assim, né? Em 2017, eu fiz uma oficina de teatro, me apaixonei, entendi. É isso aqui, vou continuar. E aí, o Sim. próximo curso que apareceu foi de stand-up. E aí eu comecei a fazer stand-up, e aí eu comecei a fazer, mas ainda como open, né? Que são apresentações curtas de 5 minutos, Uhum, eu abro os outros shows, é uma participação só para ser legal. do casca, né? E aí, esse filme, né, Os Espetaculares, é um filme sobre stand-up. E aí eles começaram nessa, a procurar pessoas que fazem stand-up. E aí, paralelo ao meu stand-up, eu tinha meu emprego, né, no mundo corporativo, e também continuava estudando teatro, porque eu queria ser ator e ter o meu DRT. E aí veio aí aquela coisa de filme, né? A gente manda material, reza, aí não Uhum. acontece nada, aquela coisa, né? Ninguém nunca chama a gente, aquelas coisas, né? E aí me chamaram para o teste. Eu nunca tinha feito um teste na minha vida, de nada. Só o do Detran que eu tinha feito. E aí eu cheguei lá, assim, bem Isso é péssimo, inclusive, de fazer, aquela fase da vida da gente, né? Horrível, horrível, horrível. muito ruim. Qualquer avaliação eu acho horrível, um clima, você se cobra, né? Você depende do outro, daquele dia, né? Então, a vida inteira de estudo, aquele dia você teve uma caganeira, fudeu. Desculpa, aí é horrível isso. O horário permite já, né? Aí, é que eu sou desbocado. Aí é o seguinte, aí eu cheguei lá, tinha uma galera lá que eu já conhecia, sempre, caramba, só gente bacana do cinema e tal, e tava muito nervoso. E aí eu entrei junto com outro menino lá, né, para fazer o teste. Uhum. E aí ela falou assim, ó, né, assim, a diretora do teste falou, ó, bate só o texto aí com ele, você não tá nem em quadro. E aí é só bater o texto, né, lendo assim, e não saiu nada hoje, não saiu nada. Gago, gago, gago. Eu falei, ferrou, tô gago. Aí a moça falou, deixa comigo, eu toco aqui. Aí eu, beleza. Aí fez o teste dele, aí foi a minha vez.
E aí eu já vi que eu estava num nível mais hard de emoção, de gagueira e tal. E eu sentei lá aquele papo inicial. Ah, o que você fez? O que você faz? Como é que você soube? Uhum. Assim, Sua apresentação. isso. Aí eu cheguei, sentei e falei assim: você viu meu teste? Você viu meu material, na verdade? Aí ela falou, olha, não vi. Eu falei, então, porque eu sou gago. E isso está muito claro no meu material, porque eu só faço piada de gago. Aí ela, que bacana, que legal, mas você faz stand-up? Eu falo, faço stand-up. Então vamos lá, então vamos fazer o teste, tá? Rapaz, eu gaguejei muito, muito, muito. O câmera não sabia se ria, se chorava. Clima, assim, mas eu já estou acostumadíssimo com esse clima, sei jogar esse clima a meu Seu favor. favor. Uhum. E aí, rapaz, ela pegou e falou assim, então faz o seguinte, esquece o texto, faz o seu show. Aí eu falei, como é que é? Ela faz o seu show. Eu falei, então tá. Que assim, eu venho da onde? Ó, dali. Eu vim dali e mandei o meu show que eu já conhecia, que eu já dominava, eu sabia os tempos, eu sabia Glória. tudo. E aí rolou, beleza. Só que eu saí do teste, assim, derrotado. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu gago, inventei de ser E ator. é importante você falar isso, porque os atores, muitas vezes, né? Atores, diretores, né? Os não são tantos, a gente sabe disso, as dificuldades. E normalmente, quando você sai arrasado, acontece alguma coisa, né? Eu aqui entrevistando os artistas, sempre rola isso, assim, tipo, naquele dia que eu achei que o espetáculo foi horrível, foi maravilhoso. Naquele dia que realmente eu não estava bem, que tinha acontecido até alguma coisa com a minha mãe, etc., assim, surpreendeu a plateia, o teste. Então é tão importante, porque às vezes a nossa percepção ela é tão contrária, né? E a nossa mente é igual ferrugem, só ela pode nos destruir ou fazer isso glamuroso demais para nós mesmos. Então eu gosto muito dessa humildade, dessa facilidade de se falar sobre isso também. Que não é só conquista, não é só glamour, aliás, é muito mais as outras coisas, né? A dedicação, os nãos, Sim. os foras, você achar que não pode continuar, que você não tem nada a ver com aquilo e que está errado. E é muito importante você se colocar e falar sobre isso. Mas, assim, a questão do filme, ela foi sábia, né? Até na questão do teste, deixar você fazer. Eu acho que nem sempre Foi encontramos assim também, uma questão né? Para você fazer. importantíssima. E esse filme, ele demorou, né, a sair e tal. E a mensagem que ficou ali para mim, né, assim, eu saí meio derrotado, meio arrependido e tal, mas logo depois veio o e-mail falando, olha, já nos encaminhamos com o elenco principal, mas você aceita fazer uma participação? Aquilo ali, para mim, eu fiquei, assim, enlouquecido, porque eu falei, cara, que presente isso, sabe? Eu comecei ontem e já vou fazer um filme, que foda, que legal e tal, não sei o quê. E tem uma parte importante aí, que a piada que o roteiro, né, chegou para mim, a minha cena, é uma piada de gago. Então, os roteiristas viram o meu teste, me escolheram e fizeram uma cena para mim. Depois, Para você. com o Silvio Gonçalves, né, que é o roteirista do longa, ele falou que esse longa foi reescrito umas 2 vezes. E uma das poucas coisas que ficaram foi a minha piada do gago. Ou seja, eu corri risco de nem ser o gago e eles protegeram a piada porque eles confiaram Legal. naquilo que ia ser bom. E aí eu pude fazer Sim. o filme e foi muito emocionante. Assim, eu fiquei muito feliz, tanto com a minha performance, né, o meu resultado, o que isso trouxe para mim, né, de assim, aprendizado, de conhecimento e tal. Então foi bem legal e estou ansioso pelos próximos filmes. Se eu puder, eu faria um por semana. Sim. E assim, o que eu penso sobre isso é justamente essa humildade de você, como se diz, poder, né, estar ali, ver a situação
na verdade, trabalhar em seu favor. Até no início eu te falei que ia fazer uma pergunta e quanto ao tempo. Eu imagino, para todos nós, como você falou, o teste é horrível, a avaliação é sempre péssima, porque parece que você. Eu sempre falo que o sucesso é justamente você ter a oportunidade junto com o conteúdo já pronto, né? Você está pronto e aparecer a oportunidade. Porque se aparece a oportunidade sem o ator estar pronto, ele desperdiça. E se ele estiver pronto também, nunca tiver a oportunidade, não vai ser colocar em prática todo o talento e todo o aprendizado dele. Mas já é um problema para todos nós. Então eu queria te perguntar quanto à questão do tempo. Você já narrou um teste, que por si só já responde a pergunta, mas, por exemplo, se você for falar justamente de testes em si, o tempo te deixa mais aflito ou não é só realmente uma situação a mais? Olha, é uma coisa interessante de responder. Por quê? Como que funciona na comédia stand-up, né? O tempo é muito importante, porque a gente calcula o nosso material por tempo. Então, quando você está começando, você tem que ter 5 minutos bons, sabe? Quando você vai abrir um cara importante, ele pode ter 1 hora de show. Você vai fazer 7 minutos bons, sabe? É quando você Sim. passa a ser convidado de noites e de shows, aí é 15 a 20 minutos. Então, o tempo é uma coisa que eu sou muito íntimo dele desde muito cedo. Entende? Assim, quando você me apressa, me atrapalha. Mas se eu estou acompanhando aqui o tempo, eu consigo equilibrar, sabe? Hoje a gente fecha os nossos shows, né? O show corporativo, exemplo. Ele é fechado por tempo, 1 hora de show, 40 minutos de show. Então, assim, o tempo ele é meu aliado, ele é meu parceiro. Eu jogo junto com ele o tempo todo. Às vezes eu acelero, às vezes eu desacelero, porque a gente está falando do tempo do relógio. E quando a gente fala de comédia, tem o tempo da comédia. É o time da comédia, próprio dela, né? Então eu sei que tem piada minha, história minha, que eu preciso acelerar. Tem piada minha que eu dou uma segurada, eu dou uma encebada, eu dou uma... As pessoas ficam questionando, onde que a Gago não está gaguejando e tal. Gente, eu estou na minha Então, a casa. Verônica está aqui falando, onde é que você é gago? A Suzy também colocou. Não percebi nem que você era gago, porque eu também falei que lá quando eu te vi, não percebi. Então, assim, e que a sua história é um exemplo de resiliência, né, de inclusão, de colocar isso à mostra. Mas é muito legal. importante porque assim, o Gago ele gera uma expectativa, né? As pessoas falam, você é Gago, a expectativa é que... De que você gagueje. Exatamente. Exato. E eu vou gaguejar, tanto que eu gaguejei aqui algumas vezes. Mas fazendo força para não gaguejar, óbvio, porque especialmente no vídeo, né? A gente disputa a audiência com quantas lives acontecendo agora, sabe? O Flamengo vai jogar. Então, assim, a gente está numa... Exatamente. Eu já estou aqui no tempo, que senão daqui a pouco nós somos derrubados, né? Inclusive, vi comentários políticos aqui, eu tiro porque eu não aceito comentários sobre isso, não leio e não falo. Então, as pessoas deviam ter um pouco mais de respeito pela arte e pela live dos outros, né? Então... aleatória, tem nada a ver com o tema, com o assunto. Exatamente, não tem nada a ver comigo nem com você, com certeza não. Por isso eu já bloqueei, inclusive. É uma pessoa que não faz nenhuma diferença, respeito a todos, mas eu acho que se é uma live artística, não tem que vir aqui falar nem de A, nem de B. Tá falando de carro, não tá falando disso. Vamos falar poxa, pelo amor de Deus, eu me aborreço com essas coisas. Enfim. Uma coisa que eu queria te perguntar, a questão do tijucano lá assaltado, que eu achei ótimo, né? Tipo, foi lá um dos textos que eu imagino que você faça, mas se quiser falar sobre isso, por favor, né? E depois queria que você falasse também, em seguida, sobre justamente a questão do respeito, né? Acabei de falar do respeito em relação à parte política, que hoje tudo é política. Outro dia eu postei, pra você ter ideia, no meu Instagram pessoal, né? Nesse que a gente está falando, eu postei uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Aí vieram pessoas fazendo análise num textão. Aí até amigo. Aí eu falei, cara, não entendi essa análise. Não, achei que era sobre a política. Eu falei, poxa, é uma questão, uma autorreflexão, não tinha nada a ver
fazer. Então, tudo hoje é essa situação aí lamentável. Enfim, mas se o assunto é arte, é arte. E falando de respeito, alguns humoristas tiveram problemas com a justiça, inclusive, por justamente não ter essa sensibilidade que você tem de usar para o positivo, de até você faz um auto-bullying, mas por que você vai fazer piada? Aí eu te pergunto, com uma deficiência, ou não interessa a motivação, né? Ou com algo diferente da pessoa, ou justamente uma característica diferente, ou uma religião diferente. Os humoristas, às vezes, falando como humorista, ouvindo isso de você, essa é a minha opinião, mas você acha que há um exagero nessa parte de ir para o negativo? Os humoristas, você acha que exageram ou vale tudo? Qual é a sua resposta quanto a isso? É engraçado que essa parte do momento que você vê que comediante, qualquer entrevista que você faça, esse tema vem, né? Porque eu acho que esse tema, inclusive, está na nossa agenda do dia, né? Eu acho muito importante a gente falar disso, e porque as pessoas misturam um pouco uma coisa do mimimi com a censura, né? Então, assim, como que é o meu trabalho, né? Eu não vou fazer uma piada de alguém que já apanhou a vida inteira, sabe? Ela já... Não tem graça, né, Gui? Não Não, tem graça. todo mundo já fez essa piada, inclusive. É a piada fácil. Eu acho que Sim. o gostoso, né, de fazer comédia é você usar esses temas importantes, espinhosos, que fazem parte da agenda do nosso dia, e você subverter isso. Porque hoje, século XXI, gente, não cabe mais piada, né, de loura, de mulher, de preto, de LGBT. E é muito importante que a gente reforce que isso não é um mimimi, é que a gente vive em um país racista, a gente vive em um país que mais mata LGBT no mundo, e isso é muito Sim. grave, isso é muito sério. Claro que você pode fazer piada de qualquer tema, é só você saber fazer essa piada. Sem ofender, sem ser negativo, Exatamente. depreciativo, E também pejorativo. quem você ofende, sabe? Uhum. Quando o alvo da piada é o opressor e não o assim, oprimido, eu acho que ela cabe mais, entende? É que, assim, se a gente quiser, a gente consegue problematizar qualquer frase de qualquer pessoa. Então, a gente Uhum. tem que ter um cuidado de entender o contexto que aquilo acontece. Porque quando a gente está no palco, né, o palco ele dá para a gente uma licença poética que não é o Guilherme Albuquerque falando pessoa física, sabe? É o Gui Albuquerque, pessoa jurídica, para aquelas pessoas que estão ali. A gente construiu uma relação, sabe? O meu show tem muita interação. A gente começa quase a se conhecer. Então, eu crio ali um ambiente favorável para eu falar de coisas como, por exemplo, gagueira, como, por exemplo, sexo, motel e etc. E está todo mundo ali entendido naquele contexto, tá? Mas, assim, piada misógina, homofóbica, racista, Sim. eu nem faço e nem convido o comediante que faça, tá? O comediante que faz eu super respeito, mas eu não faço, eu não quero isso comigo. Sim. Aí, às vezes, tá? As pessoas tiram um pouco do contexto, porque uma coisa, somos nós aqui que estamos aqui assistindo a live, né? Estamos eu, você, quase 15 pessoas aí juntas, e a gente está num bate-papo que está sendo construído. E a gente Sim. entendeu aqui como que é a coisa. Se você corta uma frase minha aqui, você faz um corte assim e posta,
e aí a pessoa recebe numa sexta de manhã, numa sexta no almoço, completamente fora de contexto, vai ficar Texto, sim. diferente. Não vai ter. Claro, Eu posso estar falando sobre a minha história, sobre o gago, sobre não sei o quê, que a pessoa vai, né? tá falando sobre o gago. E Não pode hoje é tirar muito de contexto importante que a também, gente verdade. saiba separar essas coisas. Porque uma coisa é quando você está falando de um delito, né? Assim, homofobia, racismo, feminismo Sim, e assim, feminicídio, né? Que no caso que eu quis dizer, são assim, delitos. Então, isso a gente não trata, isso a gente não lida, tá? Aí tem algumas sim, outras coisas que, dependendo assim, do contexto, cabe. Exemplo, eu tenho uma piada que eu faço assim, ó, Gui, e se algum gago se incomodar com o seu show? Falar, pô, ele vai fazer fone, deixa de ser gago, né? Deixa o meu show. Só que isso é uma piada, entende? Eu sim, falo assim, ó, gago não paga, fono não entra. Mas isso é uma piada dentro de um contexto que eu estou há meia hora aí falando de como é ser gago. Do tipo, sim, é o seguinte, pô, não preciso de fono não, mas eu tenho aplicação, sabe? Mas se você corta aí, entendi. aí vem o Quando você tira de personal contexto, dia e fala aliás, assim, essa questão de não, tirar de contexto é oi? horrível. Aliás, a questão de tirar de contexto, piada ou frases e etc., já é de maldade, né? Seja o que for, até da Bíblia, né, gente? Pelo amor de Deus. Tirar algo de contexto e utilizar é muito ruim. Tem que ter todo o contexto do que a pessoa estava se referindo. Então é importante você colocar essas diferenças, que, claro, não vai se fazer uma piada de delitos ou de fazer por fazer, mas também ninguém vai tirar de contexto uma coisa que você está narrando, às vezes até sua, e colocar como se fosse algo pejorativo. Então é importante fazer essa diferença. As meninas estão dizendo aqui, ó, sou muito fã do Gui, a Suelen Cordeiro do Rio de Janeiro, a Sushi Ribel está dizendo que ela veio do Paraná, nem sabia, querida, somos aí conterrâneas, eu também sou do Paraná, quando ela se mudou para São Paulo, começaram a tirar, assim, fazer brincadeira com o sotaque dela. A Verônica também paraibana diz que fica arretada quando de alguma forma as pessoas brincam com ela sobre sotaque, sobre a terra dela, né? Que a pessoa tem tendência realmente. Eu não preciso dizer que é loura, mulher e um monte de coisa, então vem sempre a piada de loura que não é inteligente, aquela coisa toda que a gente vai se resolvendo aos poucos, né? Mas é super nítido isso, sem contar as pessoas que julgam mesmo pela aparência e ponto, né? Eu Sim, e queria aí agora. a gente também pega numa coisa também que é muito visual, né? De altura, de peso, de tamanho. Sim, gordofobia, uma série de Eu tô com questões. uma coisa atualmente do meu cabelo, né? Eu tô com um cabelão Sim. enorme. Nunca tive Ó, a Clarice Rodrigues está dizendo aqui que descobriu seu perfil durante a pandemia, acabou tomando um período super difícil, um pouquinho mais leve, dá para fazer humor de forma leve, sem ofender ninguém. Hoje em dia, sim, ele voe muito, Gui, ela está aqui torcendo com você, que aliás, na pandemia, você fez isso também, participou do Coletivos, né, que era justamente criar piadas do Brasil inteiro da forma online para fazer essa união e foi um momento muito importante também na pandemia, né, Gui? Sim, foi a pandemia que me colocou na internet, né? Até então eu não fazia conteúdo para internet. O meu trabalho é Sim, muito mais no palco, né? Na produção, no show, né? Fazendo mesmo. E aí a pandemia prendeu todo, né? Assim, todo mundo em casa. A gente não podia fazer show, não podia ganhar dinheiro. Essa eu já vivia disso. E eu falei, cara, então eu vou para a internet, eu vou. E aí aquela coisa que é uma universidade quase nova que você tem que fazer de entender sim. câmera, de pé, de deitado, vertical, horizontal. Cada plataforma tem uma forma. Aí editar vídeo. Aí foi uma puta de um universo novo que eu tive que conhecer, que eu tive que dominar Sim. para fazer. E eu adorei fazer isso. Gostei muito, tive muita facilidade, né, de pegar isso. Mas eu acho que é aquela coisa que já estava dentro de mim isso. Mas essas coisas também que as pessoas falam, você não é gago. É assim, impressionante. Porque, assim, se eu falei que eu sou gago, não tem como. Essa quase uma
Essa é igual a Mas também não Pavarotti. vai ficar provocando o Gago para ele gaguejar, né, o Gui? Ninguém vai ficar aqui provocando o pobre do Gago, gente, para Mas a ver ele gaguejar. vantagem, Que é o que você falou da expectativa, né? Que a gente fica, quando você anuncia, a pessoa fica esperando, né? Algo por assim. exemplo, aqui agora, eu estou na minha casa, conversando com você, que é minha conhecida, na frente de um celular, que é o que eu faço todo dia, porque eu faço conteúdo. Eu estou sentado na minha sala, na minha cadeira, com a minha Sim. filha aqui do Assim Porque Chora do Leblon. Então, assim, eu estou super protegido, eu estou super à vontade, falando de um tema que eu domino, que sou eu mesmo. Então, a chance de eu gaguejar aqui realmente vai ser um pouco menor, tá? Mas, então, olha lá, olha o que a Sandra falou. Ó. A Sandra colocou que é impossível. Mas eu não deixo de ser perfeito porque eu sou gago, não. Inclusive, eu sou um gago perfeito. Até porque é tijucano, e tijucano é perfeito, gente. Ah, o Então não vai deixar de ser tijucano é perfeito por isso. inabalável. Tanto que eu sou um tijucano que é gago faz stand-up. É só um tijucano é capaz de fazer isso, porque é muita autoestima, não cabe na pessoa. Agora, eu não sei se você quer falar alguma piada, algum texto que você goste, e também gostaria de saber um ídolo seu, um ícone, principalmente, né, como stand-up ou na área de comédia, o que que você, alguém que você já admirava, ou quando começou, você focou, né, que ó, Gago Tijucano é outro patamar, a Sandra está colocando aqui. Uma É, Sandra claro. Olha, um beijo também para o George Roberts, meu querido jornalista internacional lá da Flórida. Francis Maia, meu diretor, amigo querido, que sabe tudo, essa enciclopédia ambulante de teatro e de arte que eu adoro. E beijos para todos que estão aqui seguindo. E daqui a pouco a gente está brigando com o Flamengo, gente. A gente não pode. Então, deixa o Gui falar, se ele quer falar algum texto, alguma coisa que você queira dar uma palhinha aí. Responde se canta bem, por favor, também. Você canta bem? não pergunta isso, rapaz. Isso é impressionante, né? Porque assim, as pessoas, elas. A gente acha que Gago canta bem, gente. É Assim, justamente o que eu estou fazendo, uma perguntando. fofoca, né? Que o gago, quando canta, ele não gagueja. E aí as pessoas, elas me encontram e aí rola isso, né? Pô, você é gago, né? Não é gago e tal. E normalmente, ao vivo, eu tô gaguejando mesmo. Ele falou assim, pô, Gui, você só é gago quando fala? Eu falei, porra, então. Se eu ficar calado, você nem nota. É impressionante, é uma doidice. Uma coisa imperceptível, E aí a super galera imperceptível. Gui, você é gago desde que nasceu? Eu falei, então, quando eu nasci eu não falava, né? Eu não sei você, se já nasceu falando pra caramba, mas não, fui aprendendo. E aí a galera escolhe a história de que gago quando canta ele não gagueja. E é verdade, Verdade. tá, gente? O gago quando canta ele não gagueja. E a pessoa, eu sei que você tá pensando, por que que eu não falo cantando? Nunca mais eu vou gaguejar, né? É porque eu sou Estilo gaúcho, é fala cantando. gago. Aí eu sou do sul, vou falar É porque eu sou gago, eu não sou idiota. Tem que saber separar as coisas. Como é que eu vou sair por aí cantando? cantando. Né? Mas é basicamente isso que tem no meu show. Contei uma piada para vocês. Espero vocês amanhã, na quinta-feira, no Asbreuteco. Tem show sexta-feira também no Maraca Comedy, aqui na Rua Ribeiro Guimarães também, na Tijuca, com meu amigo Smigol. E a partir da semana que vem, a gente volta para as quartas-feiras. Então tá todo mundo convidadíssimo, da Tijuca ou não sendo da Tijuca. A gente vai receber todo mundo lá. Eu quero agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente, que entraram Sim. e foram embora, que mandaram mensagens de apoio. Então, continuem acompanhando o meu trabalho. Vão no meu show. Vai lá. E um ídolo, Rose, Fábio Porchat, meu ídolo, eu tive o prazer de conhecê-lo. Hoje a gente troca ideia e eu fico muito feliz com essa história, né, que eu estou traçando de poder trocar com os meus ídolos. Assim, isso é muito importante. E agradecer também a você pelo convite, pela paciência de esperar um ano para esse encontro aqui. Imagina. Espero que tenha valido a pena. Valeu a pena, claro. Mas você vê que a persistência faz parte também dos artistas, né? A gente persiste. E A gente pode não contar com deixa de querer. me chama mais vezes, fazemos em outros dias, outros horários, eu estou com você. Tá Sim, bom? Inclusive, tá bom.
Diogo fez um show comigo recentemente no Maraca Comedy. Ah, legal. E aí a gente ficou no palco lá, cara, freestyle, sem ensaiar, sem nada, eu e ele, foi muito divertido, ele com os Ah, personagens. eu queria ter ido. Essa vocês me avisaram. E sempre me avisa de tudo. Essa me passou aí, não vi. Mas senão eu vou lá, também republico, como a leitura deles amanhã. Você também, quando for fazer, me marca lá que eu republico. A gente é uma gotinha no oceano, mas a gente divulga. Pode. Ó, Andréa Arges, André ou Andréia? Agora ficou. Andréa, eu acho que é Andréa. Fã do Gui que faz graça e quando fala sério, né? Muito interessante isso. Maristela colocou que Gui é a melhor coisa da Tijuca. Na escola, a galera botava ele para ler os textos, só para ouvir ele gaguejar. Olha que maldade. Já falamos desse bullying aí aqui, logo no início. Tome, Quem vai está ver. Eu vou contando deixar gravado para você ver o início. essa história Quando da você vem para a escola? Zona Sul, Clarice é tão pertinho. Vai para Tijuca assisti-lo. Não fica esperando ele ir até aí, não. Vem também para Tijuca para assisti-lo aqui e ter esse privilégio de assistir esse maravilhoso Gui. A Francine Valente colocou parabéns pelo trabalho, muito obrigada que depois está aqui conosco. Gui, muito obrigada, não vamos continuar porque primeiro já estamos a mais de 40 minutos e segundo, quero deixar gravado e não quero competir com Flamengo e Corinthians, né? Não queremos isso, tá? Mas mais uma vez, obrigada mesmo pelo carinho, por ter aqui doado seu tempo e para nos falar um pouquinho também do quanto é importante a persistência, de quanto, ó, tira o Tijucard e vem, olha só que graça. E o pessoal entra nessa, né? Fala. Hã? A Sandra já sabe tudo, já está dando a planta todinha. É fã, é assim, segue onde quer que vá. Um beijo para você, gente, um beijo para todos que estavam aqui conosco. Beijo, Gui. Vou tentar ir lá amanhã, tá? Eu te aviso. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.